Vamos lá, gente. O que é haikai? Haikai ou haiku, né? É o nome dado aos pequenos poemas, né? Eles têm origem japonesa, né? Chegou no Brasil o haikai no século XX, né? Os imigrantes orientais que trouxeram, né? São poemas bem pequenos, né? Formados só por 3 versos, né? Os tercetos, o que são tercetos? É quando tem 3 versos, 3 linhas, né? Fazem sempre menção à natureza, às estações do ano, aos períodos do dia e fazem referência, né? Refere-se ao momento presente. E sempre vai ter o olhar do autor, né? As haikais são como fotografias, né? Eles capturam de forma objetiva, eles capturam a realidade, sem tentar explicar. O importante aí no haikai não é explicar, mas sim descrever. Vamos lá. Uma das principais características, né, do haikais, né, é a concisão, é ser conciso, né? É ser um poema curto, né? Os poemas, eles ocupam, aí, como nós vimos, em 3 versos, são chamados de tercetos, né? Com número fixo, tradicionalmente, né? O número fixo aí de sílabas poéticas, né? É 575. É 575, né? Somando aí 17 sílabas, né? Afinal, vamos aprender hoje o que é sílaba poética, né? Nós precisamos fazer a divisão aí silábica das palavras, né? A sílaba poética, ela é diferente, ela é de forma que não tem nada a ver, né, com a sílaba, a separação silábica que a gente faz, né? A separação silábica que eu digo é da gramática, né? Nós vamos ver aos pouquinhos aqui, vamos chegar lá, tá? Nós temos aí a divisão silábica tradicional, né? E tem uma divisão de sílabas poéticas, conforme eu estou dizendo aí, né? As vogais átonas são agrupadas em uma única sílaba, né? As átonas, as mais fracas, quando a gente vai contar as sílabas poéticas, elas são agrupadas em uma única sílaba. Esse processo nós chamamos de elisão. Outra diferença é que a contagem se encerra na sílaba tônica. A gente agrupa as sílabas átonas, mas a contagem, quando eu estou fazendo aí divisão silábica e poética, a contagem ela para aí na sílaba tônica, né? A gente descarta as sílabas apresentando, né, o descarte das sílabas átonas finais. Por que isso acontece? Porque os poemas são destinados ao canto, né, à declamação, e portanto estão associados o que, na verdade? O poema ele está associado à oralidade, à fala, e não à escrita, né? A separação em sílabas poéticas, o que ela faz, gente? Ela ajuda a marcar o ritmo de um poema, né? O que é métrica e escansão? É o conjunto de regras, né, que determina a medida aí do poema, né? O ritmo é a organização do verso, a organização de cada linha. A organização de um verso de escansão, né? No processo aí da divisão poética, tá? Vamos comparar aí as sílabas gramaticais e as sílabas poéticas, né? A sílaba gramatical como é, ó. A separação tradicional que a gente conhece, né? A pereira em flor, né? Separou aí em 6 sílabas. A separação aí do poema aí, né? Em sílabas poéticas. A pereira em flor, tá vendo? Já ficou em 5 sílabas, né? Olha de baixo, as sílabas gramaticais. Não, em ti, go, campo, de guerra. Separou as palavras tradicionalmente. Ficou 9 sílabas tradicionais. Ou 9 sílabas gramaticais, como vocês achem melhor chamar, tá? Já as sílabas poéticas, eu preciso agrupar, né? Para que dê ritmo aí, né? Em cada verso aí do poema, eu preciso agrupar as sílabas átonas, tá? No antigo campo de guerra, tá vendo? Os 2 R ficou até junto aí, né? Sílabas gramaticais embaixo ficou 7, as sílabas poéticas ficou 5. Então é essa intercalação, 5, 7, 5, né? As sílabas poéticas, né? Como vocês podem notar, no momento aí da escansão, no momento aí que a gente foi dividir aí, né, fazer a escansão desse poema, a 4ª e a 5ª sílaba gramatical
do primeiro verso, olha lá, a quarta e a quinta, né? Ela se uniu, né? Isso devido ao encontro, por quê? De duas vogais, né? Uma tá no final de uma sílaba e a outra começa na outra, não é isso? Ra, e outra no início da outra sílaba seguinte, o en, né? Juntou o A com E. Para que isso aconteça, pelo menos a primeira vogal deve ser átona. O mesmo ocorreu nas sílabas iniciais do segundo verso. No, an, né? O no e o an. O no terminou em O e o an começou aí em A, né? Note ainda que em caso de dígrafos, a separação é realizada pela emissão do som. Porque RR e SS não se separa na separação tradicional, né? Só que aí a gente tem que observar o quê? O som. Aí a tendência é deixar junto, né? Quando for aí a sílaba poética, tá? Ó, no antigo campo de guerra, as duas letras RR ficam juntas em uma só sílaba. Lembre-se que ela só se conta até a última sílaba tônica. Última sílaba tônica. Composição métrica. Como é que funciona, né? De acordo com as sílabas poéticas, né? Os versos podem receber aí nomes específicos, né? Vamos ver quais são? Monossílabos. Eu ia falar monossilábicos. Ó, versos de apenas uma sílaba poética, né? Rua, torta, lua, morta, tua, porta, tá vendo? Os vários versos aí só tem uma sílaba poética. Dissílabo, versos com duas sílabas poéticas. Quem dera as dores de amores, que louco senti. Né? Versos com duas sílabas poéticas. Trissílabos, o nome já diz, né? Versos com sílabas poéticas. Eu tenho 3 sílabas poéticas, né? Vem aurora presurosa, cor de rosa, que se cora de carmim. Tetrassílabos, versos com 4 sílabas poéticas. Aqui já não é polissílabo, tá? Tradicional é polissílabo, né? Aqui é tetrassílabos, versos com 4 sílabas poéticas, tá? Pentassílabos, ou redondilha menor, né? São versos quando eles têm 5 sílabas poéticas, né? Quando você geralmente chama, não é nem de pentossílabo, se chama de redondilha menor, tá? Hexassílabos, versos com 6 sílabas poéticas. Dá uma viradinha aqui no livro. Vamos para a próxima. Heptassílabos ou redondilha. Tá ruim aqui, ó. Vamos melhorar. Melhorou. Heptassílabos ou redondilha maior. Quando o verso, né, o poema tiver 7 sílabas poéticas. Octossílabos, versos com 8 sílabas poéticas. Eneassílabos, bonito nome, né? Versos com 9 sílabas poéticas. Decassílabos, aí fica fácil de saber, né? Deca, versos com 10 sílabas poéticas. Endecassílabos, versos com 11 sílabas poéticas, né? Tô colocando aqui para ficar melhor, tá muito escuro. Endecassílabos, já falei, né? Versos com 11 sílabas poéticas. Dodecassílabos ou alexandrinos, né? A gente já ouviu alexandrinos, a gente ouve bastante aí na literatura. Quando vocês estudarem, vocês vão aprender isso. Versos com 12 sílabas poéticas, né? Atenção, versos que possuem mais de 12 sílabas são chamados de bárbaros. Passou de 12 sílabas, nós chamamos de bárbaros, tá? Vamos dar uma... Vamos ver aí os tipos de versos, né? Além dos versos regulares de métrica fixa, como os casos vistos anteriormente, os versos ainda podem ser classificados em, né? Os versos aí regulares de métrica fixa, nós podemos chamar de polimétricos, né? Ou de livres, né? Polimétrico, conjunto de versos regulares, né? Rimados, né? Eles têm rima, porém as métricas são diferentes, né? Livres são versos que não obedecem a nenhuma regra em relação aí à métrica, em relação ao ritmo, em relação a rimas. São de tamanhos variados. As sílabas tônicas, elas mudam de posição, elas podem mudar, né, a entonação dela
de acordo com cada verso, tá? De acordo com cada verso. Última aí, ainda em tipos de versos, né? Nós podemos eles podem ser também brancos, né? Nós temos aí polimétricos, os livres e os brancos. O que são versos brancos, né? São versos que obedecem à métrica clássica, mas eles não têm rimas, né? Haikais tradicionais são bons exemplos de versos brancos. Eles não têm rimas, tá? Note que todos os versos contêm 6 sílabas poéticas, mantendo a regularidade, né? São versos regulares, né? Os versos brancos aí, mas não apresentam rimas, tá? Vamos lá, vamos ver os poemas aí de formas fixas. Vamos ver como é que funciona? Então, poema de forma fixa, eles são compostos por 3 versos, né? Eles obedecem à organização de versos, de rima e de estrofes, né? O poema que compõe o texto 2 anteriormente, está na página anterior, nós chamamos de trova. Também nós podemos chamar de quadra popular, né? Vamos ver aqui outras formas fixas, né? Em relação aí esses poemas de forma fixas, né? Essa trova, né? Que nós também chamamos de quadra popular, é uma composição poética, né? Formada por 4 versos regulares, né? Esses 4 versos regulares são regulares em relação à métrica, ao ritmo e às rimas, né? As trovas são sempre compostas de redondilhas maiores, ou seja, com versos de 7 sílabas, né? Vamos ver aqui rondó. O que é rondó? O que é balada? O que é sextina? O que é soneto? Rondó, forma composta, né, que tem 3 estrofes. O que é estrofe, gente? É cada grupinho, né? Tem 4 linhas, aí tem um espaçozinho, vem mais 4 linhas. Cada grupinho desse, cada bloco, a gente chama de estrofe. Cada linha nós chamamos de verso, tá? É a forma composta de 3 estrofes, né? Em geral tem 13 versos, né? Ou seja, 13 linhas, sendo 2 quadras. O que é quadra? Estrofe de 4 versos, de 4 linhas, né? Seguida de uma quintilha, estrofe de 5 versos, ou seja, estrofe de 5 linhas. Os rondóis se adaptaram ao longo do tempo e surgiram algumas variações, que pode receber o nome aí, né? Como rondó francês, rondó dobrado e rondó português, tá? Balada. O que é balada? É um poema composto de 3 estrofes, de 8 versos, né? E uma estrofe com 4 ou 5 versos. Geralmente, as baladas são compostas por versos de 8 sílabas poéticas. O que é sextina? É um poema composto de 6 estrofes, olha bem, 6 estrofes de 6 versos, né? Cada uma, nós chamamos de sextilhas. E uma estrofe de 3 versos. 3 versos é terceto, né? O que é soneto? É uma forma fixa, né? O soneto é formado por 2 quartetos, 2 blocos de 4 versos cada bloco, né? E 2 tercetos, 2 blocos com 3, totalizando aí o soneto, ele tem 14 versos, né? 14 linhas. O ritmo e as rimas. Os haikais nem sempre apresentam rimas, mas isso não prejudica nada, né? Porque tem as imagens, né? Para provocar sensações aí no leitor. O mesmo acontece com os poemas modernos, que pode ser composto por versos brancos. As rimas, quando elas bem empregadas, elas contribuem bastante, né? Quando a gente sabe usar bastante aí, para a marcação do ritmo dos poemas, né? Dando ênfase aí à sonoridade, tá? O que nós chamamos de ritmo? A alternância, né? Entre sílabas tônicas, ou seja, as sílabas fortes, e as átonas, as sílabas fracas em um poema, né? Nós temos a seguir uma estrofe do poema e Juca Pirama, em que a alternância de sons fortes e fracos se assemelha à batida de tambores indígenas. Bem legal isso aqui. Da tribo... Deixa eu aumentar aqui. Pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Né? Bem legal isso daí. Já o que são as rimas, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. As rimas fazem referência à identidade ou à semelhança, refere-se ao som existente entre as palavras, né? Rima já é isso aí.
Seria a combinação, né? Vamos ver a classificação de rimas? A rima pode ser classificada de acordo com alguns critérios, né? Existe aí, precisamos conhecer aí algumas possibilidades, né? Pela posição no verso externa, as rimas se encontram no final dos versos, né? Na marcha da vida que vai a voar por essa descida, caminho do mar. Tá vendo? A rima tá lá no final, ó. A, o A de vida com A de descida. Voar, o ar de voar com ar de mar, né? Então a gente precisa observar aí para ver aí como funciona a rima e poder classificar a posição da rima, né? Se está no início, está no final, se está no meio, no interior da palavra, né? Internas. As rimas se encontram no interior dos versos. Donzela, bela que me inspira a lira, um canto, tá vendo? Você pega lá, donzela, né, com tremenda, aí você pega lá a palavra canto, aí você combina com ela lá de baixo, né, anca, tá vendo? Tá toda hora, as rimas elas se encontram, elas estão concordando, né, se combinando, né, nem concordando, no interior da palavra, né? A rima também pela posição do acento tônico, a gente pode observar aí a tonicidade. Pode ser classificada em agudas ou masculinas. Rimas entre palavras oxítonas. Tinhas um pente espanhol no cabelo português, né? Palavras aí oxítonas, né? Nós chamamos aí de agudas. Graves ou femininas. As rimas ocorrem entre palavras paroxítonas. Então você lembra oxítona masculino e paroxítona feminino, né? Aí você lembra que a masculina é aguda e a feminina é grave, em relação aí às rimas, tá, gente? Vamos ver as graves aí. Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento, contigo a luz, subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Então você vai vendo, a vida combinou com descida, tormento, combinou aí com firmamento, né? Ó, vida, paroxítona, tormento, paroxítona, firmamento, paroxítona, descida, paroxítona. Né? A gente tá vendo aí a posição do acento tônico. Esdrúxulas. Não sei se vocês sabem, mas as palavras esdrúxulas na língua portuguesa, quando a gente fala esdrúxulas, está falando das palavras proparoxítonas. Esdrúxulo quer dizer esquisito, estranho. Quanto custo? Ó Deus, vê as crianças pálidas, pobres botões em flor, pobres gentes crisálidas. Tá vendo? Pálidas e crisálidas são palavras proparoxítonas. A gente também pode identificar a rima através da seleção vocabular, né? Observar aí as classes de palavras pertencentes, tá? que tais vocábulos pertencem, né? Pobres. O que é rimas pobre? São rimas entre palavras que pertencem... Mesma classe gramatical, todo mundo pobre. Vamos brincar pra gente gravar assim. Ó, figura, substantivo. Qual a classe gramatical da palavra vale? Dá continuidade aí, né? As rimas de acordo com a seleção vocabular. De acordo com a classe gramatical que a palavra apresenta, né? As rimas pobres são rimas que ocorrem entre palavras que têm a mesma classe gramatical. Todo mundo pobre, tudo misturado. Figura é, qual a classe gramatical? Substantivo. Válida é adjetivo. Estatura é substantivo. Esquálida é adjetivo. Tá vendo aí a associação que é feita? As rimas são ricas quando as palavras pertencem a classe gramatical diferente. Quando mistura aí, bota pobre junto com rico, né? Vamos dizer que é assim. Vamos brincar um pouco. Partiste, verbo, descontente, adjetivo. Eternamente, advérbio, triste, adjetivo. Ó, tem 1, 2, 3 classes gramaticais aí misturadas, né? Tudo junto aí. Aí a gente fala aí que é rima rica. Nós podemos ver a rima também de acordo com a identidade do som. Ver pelo som. Elas podem ser perfeitas ou imperfeitas, né? Perfeitas aí é quando a rima é feita aí com a identidade absoluta aí dos sons, né? Gemido, sumido, cores e flores. É o que a gente está vendo e pronto, né? O som aí é igual, é idêntico. Agora, quando é imperfeita, as rimas elas não são formadas por sons próximos, não são iguais. Aurora, sedutora, né? Não é igualzinho, não é, né? Por sons próximos, mas não idêntico, tá?
As rimas podem ser também caracterizadas aí pela distribuição nas estrofes, né? Emparelhadas, alternadas ou cruzadas, né? Interpoladas ou opostas. As emparelhadas são rimas entre dois versos seguidos, a e bb. Ó, retalha, toalha, rima igualzinha, tá vendo? Finalzinho da palavra. Alvejantes, gotejantes, bebê, né? Igualzinho, a bb. Alternadas, né? Intercala-se entre os verbos, né? Há uma alternância, como o nome mesmo diz, a B. Ó, lua, pratear. Flutua, mar. Lua combinou com flutua, rimou com flutua. Platear, rimou com mar, tá vendo? A B. Aí nós chamamos de alternadas, alternâncias. Ou cruzadas, né? Interpoladas ou opostas. As rimas ocorrem entre o primeiro e o quarto verso, né? AB, BA. Numa das margens do saudoso rio, contemplo a outra que sorri de fronte. Lá sob o sol que baixa no horizonte, verdes belezas, elevado explor. Ó, rio e explor, de fronte e horizonte, né? Nós chamamos aí de interpoladas ou opostas. Vocês devem estar adorando essa matéria aí, né? Adorando. Agora, beijinhos aí. Vamos ver agora a origem dos jacais, né? Eles surgiram no Japão, como nós já havíamos aí visto, né? Aproximadamente em 1200. E eles começaram aí a proliferar, a surgir mesmo, né? No século 17. Período aí em que a nação começou a enfrentar aí, né? O Japão começou a enfrentar muitas guerras internas, né? Esses poemas, eles se tornaram uma forma, né? De resgatar a tranquilidade, fazendo com que o indivíduo aí tivesse como foco a realidade imediata, sem se envolver, né, com as questões políticas, né? Daí a relação do gênero com o conceito de zen, hakai, né, trazer a paz, a tranquilidade, né? Meditação sobre o verdadeiro aspecto das coisas, tentando manter aí, desenvolver a paz espiritual, né? Em parceria, em comunhão aí com o universo. A palavra hakai é formada por dois elementos, hai, que pode ser traduzido por humor, brincadeira, e kai. O significado aí se aproxima de harmonia, né? Os primeiros poemas surgiram como uma brincadeira, foi criado aí, né, coletivamente, associando aí, né, a associação desse gênero aí foi feita aí com o humor, tá? Vamos ver aqui agora a estrutura e a temática tradicional. A hakai contém, né, a hakai tradicional, 17 sílabas poéticas, que se dividem em 3 versos de 5, como eu já disse, né? 5, 7, 5. Essa ordem aí, respectivamente. Esse poema aí, ele preza pela simplicidade e a concisão, né? Refletindo o momento presente do eu lírico, né? Nos hakais não existe a presença do eu. Ainda que a cena descrita tenha sido observada pelo poema, né, expressões aí que são caracterizadas pela subjetividade do eu vi, eu sinto. O poema em si, ele é retratado de forma, né, objetiva, direta. Isso não significa que os jacais não possam ser compostos em primeira pessoa, tá? Mas devemos evitar a expressão do universo íntimo. Nós devemos evitar o sentimentalismo explícito, o sentimentalismo claro, tá? Os jacais não revelam, né, apesar deles não revelarem sentimentos individuais, né, sentimento do indivíduo do autor, né, eles devem evocar sensações físicas nos leitores, tá? Apesar de não ser o sentimento que a pessoa que está escrevendo está sentindo, né? Mas ele deseja provocar sensações físicas nos leitores, imagens e sugestões que recebem o nome de momento. Outra característica é a organização dos versos, né? A primeira linha expõe uma situação inicial, a segunda revela uma ação ou traz informações adicionais à situação exposta. A terceira aponta para uma transformação da situação inicial, tá? Vamos conferir um dos mais famosos hakais do mestre Barrow. Eu sou boa na língua inglesa, hein? O velho tanque, uma rã salta, barulho de água. Note como a situação inicial, tanque cheio de água, estático, se transforma diante da ação da rã, que mergulha, fazendo barulho ao agitar as águas. Olha que contradição aí, brincadeira. As ordens dos elementos que se referem à situação inicial, a ação e a transformação apresentada pode se alterar, mas o leitor deve ser sempre surpreendido, né, ao final da leitura. Vou virar a página aqui. Os jacais, né, revelam o inesperado,
algo que não se espera de forma objetiva e direta, sem recorrer à figura de linguagem, né? Leia a livre tradução de um Hakai de... Gente, maravilha eu. Kobayashi Isa. Que coisa estranha estar vivo sob flores de cerejeira, estar deitado e coberto de flores, nos remete a que ideia, gente? Né? Por isso que essa contradição aí, nessa fala, remete à ideia de morte. Nesse Hakai, o inesperado recai sobre o fato de o eu poético estar vivo e coberto de flores de cerejeira. Né? Há um contraste aí, é algo desconexo, né? Morte e flores, não é isso? Observe na mudança de uma linha para outra, ainda que uma frase não se encerre, ao emprego de maiúsculas, né? A frase não encerrou, mas o emprego de maiúscula no verso seguinte. É uma das características dos Hakais tradicionais, tá? Outro fator marcante aí do gênero, né? Outra característica é a ausência de título e de rimas. Quanto ao último elemento, é importante notar que podemos encontrar versões de poemas tradicionais, em que as rimas foram acrescidas pelos tradutores ocidentais, né? Nós podemos encontrar aí poemas tradicionais, né, que as rimas foram acrescentadas, né, foram acrescidas depois de um tempo pelos tradutores ocidentais. É isso que está dizendo aí. Em relação à temática, os Hakais tradicionais retratam cenas da natureza relacionadas às mudanças de estação. Para isso, contam com a presença de Kijo, que, como já vimos, é o termo que informa ao leitor a estação em que o poema foi escrito. No exemplo acima, cerejeira indica tratar-se da primavera, no Japão, né? Para os japoneses, as estações do ano sempre estão correlacionadas com um sentimento. Bem legal isso, né? A primavera está relacionada à alegria, o amor, a juventude, o renascimento, né? O verão, a liberdade, a maturidade, o brilho, a vivacidade. O inverno, ao repouso, a tranquilidade, a reclusão, a morte. E é essa ideia para mim que o inverno traz realmente. Outono, melancolia, solidão, nostalgia, né? Vamos virar a página mais um pouquinho aqui. Vamos ver mais um pouquinho aqui do nosso poeminha. Os maiores representantes do Hakai no Japão foram Harakida Moritake. Ai, gente, isso é uma beleza. Pois vocês leiam aí, que eu não sou boa nesses de falar outros idiomas, não, gente. Eu tenho problema aí com a língua estrangeira. O negócio é a língua portuguesa. Uma vergonha. Resumindo, seguem estrutura métrica, né? Que conta com 5, 7 e 5 sílabas poéticas, dividida em 3 linhas. Prezam pela concisão, né, ser resumido, e a simplicidade. Revela o momento presente do eu poético, aborda a natureza, fazem referência às estações do ano ou momento do dia, fazem referência a sensações, né? Precisam despertar sensações no leitor, apresentam uma situação que se transforma de modo inesperado. Os versos são iniciados por letra maiúscula. Não apresentam título, não tem rimas, não tem figuras de linguagem e não revela o eu poético, não tem sentimentos de quem escreveu, ok? A chegada no Brasil. O nau imigrante chegando, vê-se lá no alto, a cascata seca. No ano de 1908, o navio Kazato Maru aportou em Santos, trazendo 781 lavradores japoneses para trabalhar em fazendas no interior paulista. Juntamente com os japoneses, o Hakai desembarcava em terras brasileiras. O primeiro autor a divulgar o gênero no Brasil foi Afrânio Peixoto, né? Ele já era bastante conhecido por suas trovas, suas composições de apenas 4 versos. E imediatamente interessou-se por esse novo formato. Outros escritores aí, motivados aí pela chegada dos imigrantes, né, chegaram até a se envolver aí com esse gênero, mas não conseguiram fazer com que os Hakais se tornassem conhecidos. Aos poucos, esse gênero foi se adaptando à nova cultura, né, renovando-se em forma e em conteúdo. Vamos ver os Hakais modernos. Atualmente, muitos hakaístas optam pela forma livre de produção, deixando de lado o rigor métrico. O Hakai moderno pode apresentar versos com outras medidas, e não somente os tradicionais, que são 5, 7, 5 sílabas poéticas, né? 3 versos. Entretanto, a concisão do gênero ainda é respeitada. Os Hakais dificilmente terão mais de 17 sílabas no total. A descrição
e a simplicidade, né, e o momento presente, a descrição desse momento presente continua sendo observada. Porém, a temática, né, o tema que é tratado, ele hoje, são diversos. Nós podemos encontrar hackais com referências políticas e sociais e forte teor crítico, né? Um exemplo, os hackais de Paulo Leminski, ilustram bem essa postura. Afrânio Peixoto, também um dos primeiros brasileiros a adotar esse estilo, produziu hackais sobre questões sociais. Meninos da favela, chove os sapatos, nas mãos chego à escola, para os não molhar, né? Bem interessante aí, né? Vamos para outra página aqui. Os maiores representantes do gênero no Brasil são Alice Ruiz, Guilherme de Almeida, Mário Quintana, Milô Fernandes, maravilhoso ele, Milô Fernandes, né? Falou em Milô Fernandes, falou em humor, falou em brincadeira. Olga Savari, Paulo Leminski, Valdomiro Siqueira Júnior, né? Esses são os principais representantes aí do hackai no Brasil. Vamos ver aqui. Super desafio aí, vou deixar para vocês fazer, né? Retomar os hackais que você produziu no capítulo 24, reescrevê-los, levando em consideração as informações que você tem agora sobre o gênero. Vamos produzir?